Fala galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou o Jefinho e nós estamos aqui para iniciar mais um On Fire Cast, isso mesmo, o podcast da Juventude BAD, a Juventude da Igreja Batista Amigos de Deus. Eu já quero aqui de antemão agradecer a você o carinho de nos acompanhar aqui toda semana. Já quero pedir para você deixar o seu like, sua curtida, seu comentário, compartilhar esse podcast com o máximo de pessoas que você puder, para poder estar abençoando vidas, o máximo de compartilhamentos que você puder aí, queridos. Eu te agradeço por isso. E quero te pedir perdão também, porque nós não conseguimos gravar na última semana. Nós tivemos um evento de um porte um pouco maior com a nossa juventude lá na IBAD. E devido a todas as movimentações, nós não conseguimos ter tempo para poder agendar aqui o podcast e ficamos devendo. Teve gente que chamou lá no direct, que mandou um WhatsApp perguntando: cadê o podcast? Cadê? Então tá aí a nossa prestação de contas aí, né? Mas hoje, para poder recompensar que semana passada não teve, eu trouxe 2 convidados, tá? Trouxe 2 dessa vez. Não foi só um, não. E eu creio que existem pessoas que a gente conhece e existem pessoas que o céu nos apresenta. E hoje esses 2 amigos que estão aqui, que é o pastor Rony Salles, meu irmãozão, e o irmão dele, o evangelista Maicon, são homens de Deus que estão aqui conosco aqui. Eles lideram a juventude Geração Jovem, lá na igreja Manancial de Júbilo. São homens de Deus, homens que carregam um coração também, assim como nós. E eu tive a honra de conseguir estar com eles aqui. Já teve umas 3, 4 semanas que a gente está tentando. Hoje deu certo, glória a Deus. Eu vou deixar eles se apresentarem aí pra galera aí. Fica à vontade, mano. Fala, povo abençoado. Pastor Rony por aqui. É uma honra estar aqui com vocês nesse On Fire Cast. Costumo dizer que existem pessoas que vale a pena conhecer, pessoas que o Senhor, como o próprio Jefinho disse, o Senhor nos apresenta. Exato. E isso foi formado uma aliança muito grande. Estamos aqui para entregar de verdade aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Estou aqui também com o meu irmão Darvi. E galera, paz do Senhor. Sou o evangelista Darvi, estamos aqui, né? Para nós partir o coração, né? Infartir o coração. E vamos falar da palavra e eu sei que vai ser sobrenatural. É isso aí, você vê que os caras já assistem a gente, né? Já acompanham também, já sabem que é Impartir o Coração. Tô pensando em mudar até o nome aqui de On Firecast para Impartir no Coração, mas vamos manter do jeito que tá, né? Galera, cara, assim, sempre quando eu começo esse podcast aqui, vocês nos acompanham, sabe disso, né? Eu costumo meio que fazer uma entrevista, assim, né? Entre aspas, uma entrevista, mas hoje, como são vocês dois, eu não vou trazer essa exaustão de perguntas. Eu quero aproveitar ao máximo. Eu vou fazer aqui o que foi me instruído quando eu fui pro seminário. Se torne uma esponja. Hoje eu sou uma esponja aqui. Eu vou sugar tudo de vocês. E eu quero deixar vocês à vontade para poder impartir uma palavra, para a gente partir de um princípio aqui, falar sobre essa geração, falar sobre a juventude lá da igreja de vocês, falar como tem sido esse trabalho, como que tem sido também a movimentação nas mídias sociais. Vocês começaram também um podcast e a gente está feliz por isso. E a gente já acompanha vocês no Instagram e vê lá a rotina de vocês, sempre postando alguma coisa, sempre movimentando. Eu vejo os evangelismos que vocês fazem nos hospitais e tal. Então, assim, é uma igreja que não para, né? Tá sempre oxigenada. Então, com certeza vocês têm muito para nos ensinar. E eu quero aproveitar isso, né? Não vou ficar aqui só fazendo perguntinha aqui, não. Quero deixar vocês à vontade. Pode começar pelo pastor Rony. Falar como que começou lá o trabalho com os jovens, se foram vocês que deram início, se já pegou acontecendo, se vocês já foram os jovens lá e depois assumiram, assim como aconteceu comigo. Como que tem sido esse trabalho, o que vocês têm notado de diferenciação de uma geração para outra, como que tem sido o avanço lá do reino com os jovens lá. Ô Jefinho, com nós aconteceu de uma forma bem espontânea, bem natural, porque nós somos hoje, né, os líderes da geração jovem. É uma juventude que já existia. A gente pegou ela no inicinho, mas porém não fomos nós os fundadores, né? Sim. Mas como o próprio Paulo falou, né? Apolo plantou, regou e Deus que dá o crescimento. Exatamente. Então nós estamos aqui realmente para olhar para o reino, e nós pegamos esse projeto e abraçamos como nosso mesmo. Foi um pontapé muito inicial que
que nos fez chegar nesse ponto. Nós começamos como vestindo a camisa mesmo, dando o nosso melhor como ajudantes, sendo jovem mesmo, ajudando o que a gente podia. E o interessante é que os pastores lá, sem a gente perceber, né, os líderes, foram treinando a gente. E a gente foi... Aí, o que tá acontecendo? Nós não estamos entendendo direito. Na época ainda o Senhor ainda não tinha me consagrado como pastor, não era pastor ainda. Mas eu era alguém que sempre olhava para a palavra, alguém que realmente queria algo especial da parte do Senhor. E eu sempre demonstrei isso através, tanto nos jovens, eu participei de vários eventos nos jovens, participava do teatro, pregava nos cultos de jovens. E o Senhor, juntamente com os líderes da época, foi vendo essa iniciativa. E o interessante é que chegou um ponto que o Senhor colocou algo no coração do antigo líder, que é um amigo nosso também. Manda até um abraço pra ele, se ele estiver assistindo. Ele sabe que é ele, então. Aí, ele falou assim, ó, ele começou a fazer um discipulado com nós dois e começou a enfiar a liderança, enfiar a Bíblia. E a gente meio sem entender, achando que só tava ali alimentando. Só que um dia a gente estava lá no culto de jovens e ele chamou tanto eu quanto o meu irmão. E ele chamou lá na frente. E foi punk, cara. A gente não sabia direito do que se tratava. Ele chamou a gente lá na frente e ele falou assim: igreja, jovens, olha para esses dois. A partir de hoje, eu não quero que vocês enxerguem ele como algum companheiro, seus irmãos, seus de juventude. Eu quero que vocês olhem para ele como seus líderes. Porque o Senhor colocou no meu coração em passar esse bastão. E na hora que ele falou isso, o coração já queimou, o estômago já gelou. E eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Não tô entendendo nada. E eu falei assim, cara, o que você tá fazendo? E ele, não, é o que o Senhor mandou, é o que o Senhor colocou no meu coração. E a partir de um tempo, o Senhor colocou no coração dele um projeto bem especial, que a gente também, sempre que pode, tá lá junto com ele, tá, ajudando no que for preciso. E ele partiu e deixou a gente lá tomando conta dessa geração jovem abençoada. E a partir de então a gente veste a camisa, a gente entrega o melhor. Porque a gente sabe que a gente não está fazendo, não é pro pastor, não é pro antigo líder, exatamente, não é apenas para as pessoas que estão ali, mas é pro reino. E quando a gente fala em reino, a gente não mede esforços, a gente não olha o cansaço do trabalho, a gente não olha a palavra obrigação, mas a gente olha o trabalho de gratidão. E eu acho que isso é o que nos dá combustível para cada dia estar ali entregando o nosso melhor. Conta um pouquinho da sua experiência também. Eu olhei pra ele e falei, o que esse cara tá arrumando? E, tipo, Eliseu, ele chegou, jogou a capa e falou assim, vamos. E a gente fizemos como Eliseu, né? Queimamos tudo, né? A princípio ficamos assustados, pô, vocês não chamam pra isso, você sabe que eu tenho essas outras coisas, e queimamos tudo e fomos. E foi tempo precioso, né? Onde nós amadurecemos, crescemos, e foi algo sobrenatural que Deus fez na nossa vida, né? Tanto na minha, tanto na dele, nas nossas famílias, a gente viu o crescimento assim de uma forma extraordinária. Tem feito, né, mano? E é por isso que eu falo que é o céu que apresenta mesmo, né? Porque o pouco de coisa que vocês falaram, eu também sempre... Eu fui esse cara que era do teatro, era da mesa de som, era da limpeza, era de abrir o portão, era de fechar o portão, era da cantina, da pregação, da mensagem da oferta, da mensagem da abertura, de tudo. Sempre precisou, tô lá. E eu também, o meu entendimento foi esse de Elias e Eliseu, sabe? Eu queimei as carroças, eu matei os bois, eu não tenho pra onde voltar. Isso, e Jefinho, eu acho que o que o Senhor viu no nosso coração para nós estarmos à frente desse projeto que é dele, eu acredito que nasceu no coração de Deus. Sim. E foi compartilhado através dos nossos corações, é que, cara, se você não tá pronto, ou se você não tá disponível para servir na porta, se você não está disponível para servir no som, no teatro, pra você ter ideia, quando eu virei a chave, né, de líder para onde eu estava, eu era líder de voluntários, eu era o líder do voluntariado, cara, e era algo que eu amava, porque era recepção, é abraçar as pessoas, e quando ele falou que quando Deus usou ele, né, para dizer isso, eu entendi que
aquele que não tá pronto para servir, cara, ele não tá pronto para entregar uma liderança, passar essa experiência de servidão, que o reino ele é servir, não é ser servido. Eu tenho um amigo lá de São Paulo, lá de Cotia, o pastor Beto, e ele fala assim que, é claro que essa frase não é dele, mas eu sempre, quando eu ouço, eu lembro muito dele. Ele fala que quem não vive para servir, não serve para viver. E assim, é um cara que marcou minha vida no sentido de uma entrega muito grande, sabe? Eu lembro que quando eu tava indo pro meu encontro, eu converti no encontro, aí ele virou para mim e falou assim, você vai morrer. Aí eu falei assim, todo mundo vai um dia. E eu falei todo malandrão com ele, né? Não, mas todo mundo vai morrer um dia. Eu falei, esse malandro que tá aí que vai morrer. Não preocupa não, você vai ver. E morreu mesmo, cara. Morreu mesmo, assim. E eu sempre lembro dele nesse sentido, que era um cara, assim, acelerado, sabe? Muito espontâneo mesmo. Eu também sempre fui assim. Até hoje eu sou. Eu tenho até que me segurar um pouco. Às vezes eu tenho minha equipe, né? O pessoal que me ajuda na organização e tudo. E aí, às vezes, eu tenho que ficar me segurando para poder eu não passar na frente deles e fazer, porque é a minha pegada, cara. Eu nasci para isso, eu não sei fazer outra coisa que não for servir. Nós fomos ministrar em Curvelo numa conferência há uns dias atrás e o tema da conferência era servir. Eita glória! E aí quando eu falei com a minha esposa assim, eu falei, ficou fácil para nós, é a nossa vida. A nossa vida é essa, é servir. E eu creio muito nisso, sabe, cara? Eu creio que assim... tem pessoas que precisam de um impulsionamento para poder serem ativadas, precisam, mas tem pessoas que esperam demais, sabe? Elas não se posicionam em nada e querem alcançar algum lugar mais de uma vez, sabe? Não que o púlpito seja o lugar a ser alcançado. Eu creio que, cara, isso tinha que apagar esse estigma da mente dos jovens, sabe, de almejar, não que almejar seja ruim, almeje mesmo, se prepare, se consagre, e busque por isso, ore por isso, estuda, leia Bíblia, leia livros, sabe, vai ter uma vida de oração, vai ter vida de monte, vai se preparar para isso, um dia a oportunidade vai chegar, sabe, o problema é que elas não se preparam para isso, não servem em outros lugares para isso e querem alcançar esse lugar. Pra você ter uma ideia, um dos jovens nossos lá chegou para mim. E até então ela participava de um ministério nosso lá, que era de dança. E ela chegou pra mim e falou assim, Rony, eu acho que eu vou sair do ministério de dança. Aí eu falei assim, mas por que você quer sair do ministério de dança? E ela falou assim, não, porque eu acho que esse não é o meu chamado. Eu acho que o meu chamado é a palavra. Aí eu falei com ela algo, falei assim, cara, você tem que entender que o chamado verdadeiro é João 3,16. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Esse é o chamado de Cristo para todos nós. Agora, você está confundindo um pouco chamado com vocação. E na hora que eu falei isso, ela assustou. E ela falou assim, então me explica isso melhor. Eu falei assim, chamado é o que eu disse, João 3,16. Agora, vocação não. É a maneira que você prega o evangelho. É a maneira que você entrega a palavra. E talvez você está dançando e a palavra está sendo pregada. Sim. Talvez você está apresentando um teatro. Eu costumo dizer, cara, que o teatro é a forma que mais fica na mente das pessoas a palavra. Se o teatro é baseado na palavra, se o teatro ele traz uma mensagem cristã, cara, aquilo ele fica enraizado no coração das pessoas. As pessoas muitas das vezes não lembram da palavra pregada de domingo, mas lembram do teatro apresentado no culto de jovem passado. Sim. E eu comecei a dizer isso pra ela. Eu falei assim, o pregar a palavra, você tá entendendo de forma diferente. Não é só pegar um microfone, subir num púlpito e pregar. É viver uma vida de evangelho. É viver uma vida de entrega. É aquela frase, né? Que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Se a gente não vive o que tá aqui, eles nunca vão ver Jesus em nós. E quando eu comecei a dizer isso pra ela, ela falou assim, cara, é verdade. Na verdade, eu tô arrumando um motivo para sair de onde eu não quero ficar, porque a dedicação é muita, o compromisso ali é muito, e eu não tô conseguindo ter tempo para conciliar isso. E eu falei com ela, você quer pregar? Então sirva na dança pregando. Você quer subir no púlpito e pregar? Então dance a palavra. Saiba o que você está dançando. Dance aquilo que está queimando o seu coração.
aquilo que o Senhor tem a apresentar nos seus devocionais, aquilo que o Senhor tem apresentado no seu dia a dia, o que ele tem falado pela manhã com você. Dance isso. E você vai ver que ali você vai estar pregando a palavra. E se um dia, assim, for um dia que você pregar, amém. Glória a Deus. Você vai ter aprendido alguma coisa na dança que você vai poder usar na palavra. E ela tomou esse conselho, ficou mais um tempo na dança e depois partiu para a palavra. Você tinha que ver que palavra que o Senhor dava a ela. Palavra profunda. Por quê? Porque ela entregou o melhor na dança. Quando ela entregou o melhor na dança, ela aprendeu que não é o local, é o coração disponível para receber do Senhor. Exatamente. E quando ela entendeu isso, Jefinho, ela subiu um degrau. Ela subiu um nível. E ela entendeu que aonde que tiver, que seja na dança, que seja na recepção, que seja no teatro, que seja no evangelismo de rua, se você viver a palavra, você vai estar pregando ela, sem forçar, naturalmente. Você Exatamente. Agostinho de Hipona tinha aquela icônica frase, né? Pregue, e se necessário, use palavras. O problema é que a nossa geração aprendeu pregação no púlpito. Exatamente. Aí que é o problema. E a gente vê homens tão profundos, tão usados, e o que eles menos querem é estar ali. Sabe? Não estão ali porque exatamente querem, mas estão ali porque é um encargo. E outra, né, mano? A dança exige muito preparo, o teatro, eu sei, exige mesmo. Nunca dancei não, mas o teatro eu já fiz parte, é cansativo, cara. E tem ensaio, e é nos horários todo doido e tal. E às vezes um cara larga esse serviço 11 horas da noite. É por causa dele, todo mundo tem que esperar 11 horas da noite. Mas o cara tá disposto, então todo mundo tem que estar disposto. E às vezes você faz um teatro no mês, mas ensaia o mês inteiro por ele. Né? E aí pensa que eu vou pra palavra que é menos esforço. A gente pensa assim, o Senhor vai me dar a palavra, eu vou falar com o Espírito Santo. E é exatamente isso que acontece, mas há uma vida de dedicação. Cara. E há um trajeto, um percurso a seguir. Quando você entende isso, cara, você entende que é natural, as coisas vão acontecer. Se você prega no púlpito, você prega em casa. Se você prega em casa, você prega no trabalho. Se você prega no trabalho, você prega na escola. Porque aquilo ali já não é uma função. É algo que você tem vivido. É algo que está enraizado no seu coração. Exatamente. E você realmente faz de forma natural. É o que está escrito, né? Em Marcos 16:15. Ide por todo mundo. E pregar o evangelho. É isso aí, Marcos 16:15. Eu estava tentando lembrar que aqui não é o João 3:16. É isso aí. Assim. Não. Marcos 16:15. Mas é isso aí. Isso é tão legal, né? Que esse id, ele não é um pedido, né? Ele é uma ordem. Então, o que é uma ordenança de Jesus para nós. Por quê? Porque a gente precisa entender que a palavra dele precisa ser espalhada, né? E anunciar essa boa notícia. Qual boa notícia que é essa? É que Cristo nos salvou e nos libertou das garras, né, do diabo. Exatamente. E Roma, naquela época era tão difícil, né? E os discípulos também estavam tanto com a mente fechada que eles acharam, né? O povo achou que Cristo veio libertar eles de Roma, né? Porque o jugo era pesado. Realmente, Sim. Se a gente parar para pensar, né? Roma pegava muito pesado. Só que Cristo, ele veio nos libertar de um reino muito mais cruel do que de Roma. Cristo veio nos libertar de um reino muito mais pesado. Ele veio nos libertar do reino das trevas, que é esse que matava não só o nosso corpo, mas também a nossa alma. Então, o que eles não entenderam, talvez que Judas também não entendeu, talvez ele queria impulsionar Jesus ali, não, agora ele vai virar o que nós precisamos, o militar, e Cristo só falou... Capitão, né? E Cristo só estava tentando dizer para ele, se você está entendendo errado. Exatamente. Eu vim te libertar de um jogo muito mais pesado. Eles esperavam um príncipe num cavalo branco, né? Que sacasse uma espada e declarasse guerra contra Roma. E aí ele veio falando assim, se te ferir uma face... Isso. O caminho é o amor. Não era o que eles esperavam, né? O reino do amor. Não era o que eles esperavam. Eles queriam uma vingança e Deus falando, a vingança é minha. Né? Então, e eu penso assim, que naquele tempo... E tem os estudos dizem, né, sobre essa questão dessas boas novas. Eu gosto muito das histórias Roma, Grécia, das histórias antigas, não sei se vocês também. Mas, por exemplo, Alexandre o Grande,
que foi o cara que foi tomando muitos lugares, muitos reinos, muitas províncias. A palavra apóstolo vem do enviado, né? Do cara que levava uma notícia. Então, antes de Alexandre o Grande invadir uma cidade, ele enviava o apóstolo, o enviado, com uma mensagem. E qual que era a mensagem? Rendam-se e vivam. Rebelem-se e morram. Meu Deus. Porque se ele chegasse para invadir, tipo assim, ou vocês se rendem, ele não vai vir nem aqui. Agora, se vocês se rebelarem, vocês vão morrer. Então, essa era a mensagem. Só que, quando um rei saía para lutar suas guerras, e ele vencia aquela guerra, ele também enviava um apóstolo para sua terra natal. Pra dar notícia. Para dar as notícias, dizendo, o nosso rei venceu. Eita, E ele está voltando para reinar sobre nós. Então, essa é a função apostólica da igreja. Sabe, o nosso rei venceu. E ele está voltando. E ele vem reinar sobre nós. Essa é a mensagem apostólica. Esse é o ID. Glória a É Deus. isso, não tem meio termo. Às vezes, a gente não precisa inventar a roda, cara. Não precisa inventar a roda. A gente precisa amar as pessoas. Exatamente. A gente precisa amar as pessoas. A gente, principalmente o jovem, né? Porque o jovem ele é o seguinte, eu não canso de falar isso. Ora ele quer tudo, eu não sei se lá é assim. Talvez isso é só aqui comigo. Né? Eu vou rir aqui um pouquinho. Ora eles querem tudo. Eles querem te ensinar a fazer tudo, cara. E eles têm até umas ideias boas. E tem hora que eu falo, uau, legal isso aí, vamos fazer. Vamos aprimorar isso. Mas tem hora que quer tudo e na mesma hora, cadê o cara? Ele já não quer mais nada. Sabe? Então, assim, até para isso a gente tem que ter cuidado de como dar oportunidade. Eu sou o cara das oportunidades, cara. Me deram oportunidade um dia. Um dia, um doido me colocou lá no púlpito. A loucura que ele fez. Sabe? Me colocou lá. Então, assim, e o nosso pastor esses dias pregou para nós no nosso culto de jovens e ele impulsionou os meninos. Falou assim, era vocês que tinham que estar pedindo o Jefinho para abrir o culto. E aí veio uns que tá mais queimando, falou, Jefinho, eu tenho uma palavra para abrir o culto. Eu falei, então você vai abrir. E eu tô deixando os meninos, cara. E se falar que tem palavra profeta, eu vou deixar. E se falar que eu sei, eu tô com algo no meu coração que vai pregar. Sabe, eu sou o cara das oportunidades. Eu não vou amarrar a boca do profeta. Só que a gente vai acompanhar a vida deles. A gente vai ter momento de mesa com eles. A gente vai ouvir o que tá no coração deles. Porque não é só dar um microfone, tem que dar um relacionamento, cara. Você tem que saber o que tá no coração. Tem que saber. E não é só colocar o menino lá. Sabe? Jogar na fogueira. Jogar na fogueira. Às vezes o cara pensa... Porque na minha mente, cara, eu prego igual Billy Graham. Na minha cabeça aqui, quem é o Luiz Hermínio? Eu prego demais. Você tá doido. Só que a prática é diferente, cara. Tem hora que Deus me dá umas mensagens. Eu falo, uau! No papel já não sai. Pro papel ela já não vai. Meu Deus, esqueci tudo. Com 5 minutos. Sabe? Então, assim, como é que você... E a gente já tem um convívio com o público, já tem uma não vou dizer assim, experiência, Sim. mas a gente já é trabalhado nisso, a gente já tá fazendo isso. Agora pensa pra quem tá chegando agora. Então, até nisso você estraga alguém que tá chegando agora, sabe? Você traumatiza a pessoa. Exatamente. Sabe? Talvez no outro culto ela não quer nem vir. Porque essa geração é tão afetada no emocional, no psicológico. Então, até nisso a gente tem que ter uma cautela. Pra você ter uma ideia, isso aconteceu com a gente lá de forma até negativa, né? Que um dos meninos, né, começou a envolver com a gente e a gente viu um potencial nele e tal, Aí nós falou, cara, vai pro teatro e tal. E ele foi pro teatro. Aí ele começou a ir nos ensaios, só que aí ele congelou. Aí ele virou pra mim e falou assim, ele não virou pra mim, ele parou de ir nos cultos. Aí eu fui lá e procurei ele, falei, o que tá acontecendo? Que você não tá indo mais nos cultos, o que tá acontecendo? Ele falou assim, velho, eu tô com medo dos caras me colocar no teatro pra apresentar. Aí eu percebi o quê? Que é o que você falou. Às vezes, quando a gente coloca... quando a gente tira do forno cedo demais, a gente acaba estragando aquilo que está sendo preparado para alimento. E quando eu percebi isso, eu falei assim, não, vem cá. Preocupa não. Se não for essa a sua vocação, aquilo que o Senhor colocou para que você faça, a gente vai descobrir. E ele se sentiu mais confortável e começou a voltar. Olha pra você ver. Por causa de uma oportunidade de forma errônea, Sim. a gente acabou quase perdendo aquele jovem.
Então a gente tem que pensar muito bem. Vai lá que Deus vai te usar. Ele vai te usar. Mas ele só usa aquele que quer ser usado. Exatamente. Quando a pessoa abre o coração e fala assim, não, eu quero ir. É lógico que vai vir um medo, eu acho que isso aí nunca acaba. Todas as vezes que eu subi no púlpito, é o coração palpitando, é a mão suando. Parece que engoliu um iceberg. Exatamente. E tem algo surpreendente, é que tudo que a gente recebe no nosso devocional, na hora que a gente está preparando a mensagem, cara, eu percebi algo fantástico. A gente não consegue entregar tudo. Não. Cara, a gente eu me cobro por isso. Eu falo assim, não, eu meio que vivo isso que você tá falando. Eu tô indo lá em casa lá, aí eu falo, nossa, na hora que eu chegar nessa parte, o céu vai descer, os irmãos vai rodar, e eu lanço isso no culto, os irmãos tá lá, tranquilo, beleza? Tá. Tipo assim, aí eu falei assim, mas Senhor, o que tá acontecendo? Será que é eu que não tô sendo porta-voz tão eficaz, tão efetivo? Ele falou, não, tem algo que eu vou entregar só pra você. E tem algo que eu vou entregar pra igreja. Exatamente. E quando eu entendi isso, eu parei de entender que alta performance no púlpito não quer dizer nada. Exatamente. Se essa alta performance ela não vem de uma vida de busca, ela não tem nenhuma valia. E essa é o perigo, né, de quem é mais... Eu sou um jovem ainda, eu tô chegando agora, eu também... Todo mundo tá aprendendo. O cara que tem a cabeça mais branca, ele ainda tá aprendendo. Só que, de fato, a gente ainda tá mais ainda aprendendo, né? E o que acontece? Eu, durante muito tempo, Nossa, cara, eu me sentia muito mal. Porque eu falava... As pessoas chegavam assim, nossa, que palavra! E eu já nem gosto que me fala isso. Eu ficava pensando... Quê? Entendeu nada. Não preguei nada. E tal. E, assim... Só que depois, eu comecei a entender essa questão de não precisar dessa afirmação de pensar assim, eu fui bem. Porque se um dia eu estava numa situação, e foi uma das experiências mais fortes que eu já vivi, acho que é a primeira vez que eu vou falar em público, assim, colocando que foi eu que vivi. A gente estava numa situação de oração, irmãos exercendo a fé ali e tudo, e tinha um irmão que estava inquieto com a perna dele. Ele tinha sofrido um acidente de moto e ele não conseguia ficar nem sentado e nem em pé. Sentado doía, em pé doía, de todo jeito doía. Aquele irmão não estava conseguindo. Tal. E aí o pastor que estava lá nesse momento, ele veio nos obreiros assim e falou assim, ó, vamos orar pelo povo que está aqui. Eu vou ungir a mão de vocês vão orar. E ele veio e tal, colocou óleo na minha mão assim, passei e eu vi o cara se contorcendo ali de dor e pro canto com medo de acontecer alguma coisa, alguém cair na perna dele e tal. Aí na hora eu pensei, cara, eu vou orar na perna desse cara, mano. Aí que nada, não vai acontecer nada. Ou na hora o Espírito falou comigo assim, e se der certo por acaso foi você? Não. Aí foi uma paulada, bicho, que na hora eu recuei. Eu falei, então se eu tô com medo de dar errado, então se der certo foi eu, né? Eu falei, se eu tô te representando, dando certo, dando errado, eu tô te representando, vai ser feito à vontade. Eu fui lá, fiz o que tinha que fazer e tal. Beleza. Depois de um tempo, o cara veio e deu testemunho. Curou a perna do cara. Sabe? E assim, aquilo serviu pra mim como um batismo, cara. Dando certo ou dando errado. É eu ou é o Senhor? Meio que te forjou, né? Tipo assim, e não é colocando a culpa de algum fracasso pessoal em Deus. Não entenda isso. Mas o que eu tô querendo dizer é o medo de dar errado automaticamente quer dizer, se der certo, fui eu. Entendeu? E talvez seja esse batismo de identidade que falta para muitos dos nossos jovens, que é o medo. Claro, cara, você sempre vai ter medo. E peça a Deus para que você sempre tenha. Porque o dia que você subir lá autoconfiante, cara, a minha oração com Deus me mata aqui. Não deixa eu fazer nada. Desde quando nós assumimos os jovens, a minha oração, e até antes, a minha oração sempre foi, Deus, não deixa a gente fazer um culto cujo o Senhor não esteja presente. Para tudo. Se precisar, queima o som. Se precisar, quebra a chave dentro do cadeado, não deixa nem abrir a igreja, quebra o carro no meio do caminho, mas não deixa a gente fazer um culto que o Senhor não estiver lá. Pra você ter uma ideia, algo que eu sempre gosto de falar com os meninos, toda vez que eu tenho a oportunidade de abrir um culto ou de falar algo durante o culto, eu falo assim, cara, por que você tá aqui? Você está aqui para participar de um culto? Você está aqui para assistir? Para ter telespectador? Você que está aí pela live?
ou você tá aqui para ser um culto ao Senhor? Porque as pessoas, elas vão lá, como se estivessem entrando num teatro, elas querem assistir ao que tá acontecendo. E ali nós não somos convidados para isso. Nós não somos convidados para ir lá e ver, que nem você disse no início, ver uma palavra boa, ouvir um louvor bom, sentar e ir para minha casa tranquilo. Não, cara. Eu acho que estar na presença do Senhor é muito mais do que uma liturgia de culto. Sim. É viver um culto, é ser um culto a Ele. E quando a gente entende isso, a chave vira. E a gente percebe que nós somos muito mais do que pessoas pré-programadas para ir lá, pregar, cantar, orar e ir embora. Mas nós estamos ali para ser ofertas vivas ao Senhor. E quando nós entendemos isso, nós paramos de pensar ao que você falou, o que o povo vai pensar, ou como é que eu vou me sair, e começamos a entregar o coração, que é isso Exatamente. que Deus quer. O Senhor quer o nosso coração. Não, e o erro que nem você falou, de precipitar, cara, isso, né? Marcos 15, 16, 15, né? Fala, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Fica meio assim, vago, né? Tipo assim, todos. Só que entre esse eu fico com Mateus 28, que quando Cristo ele fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho, ensinando a guardar a palavra no seu coração, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu serei com vocês até a consumação dos séculos. Então, olha pra você ver como que a dinâmica muda. É completo. Então, quando você lê isso, você fala assim, velho, eu converti ontem e eu vou ali pregar, tá ligado? E quando você entende esse negócio de Mateus 28, 19, é o quê? É que você precisa se preparar, cara. Você precisa se batizar. Você precisa, primeiro, aprender a guardar os mandamentos de Deus. Isso. Que aquilo ali meio que te torna, né, um discípulo. E é o que nos difere. E eu sempre falo em todas as minhas pregações, a primeira coisa que a gente tem que entender é o quê? É que nós falamos aqui. É que por que Cristo nos libertou? De quem Ele nos libertou? Quando nós entendemos isso, nós vivemos uma vida devota de gratidão por Deus. Então, tudo aquilo que se torna fardo não é mais. É por isso que aquela palavra, às vezes, não encaixa no nosso vocabulário, né? Que o jugo dele é suave e leve. O fardo é leve. Aí você olha assim, cara, né? Não é suave nem leve. É difícil ir, é difícil caminhar. Só que a gente não compreende. Por quê? Porque quando a gente vivemos em gratidão, não se torna mais um fardo, se torna prazer. Não se torna mais, eu tenho que ir à igreja. Não, mano. Hoje é dia de culto. Quando seu coração tá naquilo. Sabe, o salmista disse, né? Alegrai-me quando me disseram, vamos à casa ele do Senhor. ele entendeu ali qual que era o motivo. E quando quando você se cumpre Mateus 28, você se torna um discípulo. E por isso que Cristo ele sempre chamava os discípulos e falava assim: ei, vocês aqui é diferente da multidão. Porque a multidão, ela tá aqui, ela quer a bênção. Tá ligado? Pão, ela quer alguma coisa. Então, quer o peixe, mas quando cura. Cristo chama, os discípulos até perguntam a Jesus, por que quando você tá na multidão, você prega em parábolas? E quando você tá aqui, você explica a parábola, né? E nos traz o entendimento. Aí ele fala, né? Porque para eles não é revelado. O reino que é revelado para vocês. Exatamente. Porque só é revelado segredos para quem é íntimo e para quem senta para aprender. Então, olha a dimensão de se tornar e quem saber quem você é. Discípulo ou multidão? Exatamente. Você tá ali pelo pão ou você tá ali por Cristo? Porque converteu, bum, põe pra fazer. Converteu, bum, põe pra fazer. E nisso, se você for olhar os nossos cultos, quando a gente, e o Darwin é mais evangelístico, né, mais evangelista, quando você prega uma mensagem mais evangelística e faz um apelo, tem mais gente voltando Sim. do que gente convertendo. Por quê? Porque um dia eu pensando comigo, eu fiz umas observações e eu parei para analisar assim, ó. Aí a teologia coaching hoje tá aflorada aí nos púlpitos, né? Invadiu muito. Só que foi a igreja que abriu as portas para ela. E sabe quando? Quando a gente começou na ânsia das multiplicações de células. Exatamente. Porque números. E aí, tipo assim, o que importa é número. O que importa é número. Mas aí, o que acontece? Você vai lá e ganha 30 pessoas e não toca ninguém. Sabe? Você pregar é uma coisa, ensinar é outra.
É o que ele tá falando. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Beleza, mas faz discípulo. Fazer discípulo dá trabalho, mano. A gente sabe o quanto que os nossos discipuladores tiveram trabalho para nos formar. Sim. E ainda tem, porque ainda estão nos formando. E os que nós já estamos formando, o trabalho que dá. Sabe, tem hora que a pessoa te serve em tudo, mas é teimosa com algumas coisas. Ou tem pessoa que não te serve em nada. Tipo assim, tudo que você pede não faz. Mas na hora que faz com o maior zelo, com total excelência. E você fica naquele... E você não pode jogar ninguém fora. Porque você também não é bom o suficiente. Sabe? Porque se fosse por essa medida, a gente também não tinha alcançado lugar nenhum. Sabe? Não julga ter alcançado, mas eu já não tô mais onde eu tava. Então, assim, eles também vão chegar em algum lugar. Só que é agora que é o momento. Só que fazer discípulo é diferente. João 8,32, que todo mundo gosta de falar. Um bocado de crente aprendeu depois do Bolsonaro. Né? Que eles nem lê Bíblia. E aí, conhecereis a verdade os libertará. Mas o que fala antes? Aos que creram. Ele chamou e disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, primeiro ele falou para a multidão, cara. Até o verso 30 ali de João 8, falou para todo mundo. Do 31 adiante foi só para quem creu. Só quem crê. É forte. E aí, conhecereis a verdade, mas tem que ser discípulo, mano. Sabe por quê? Porque a multidão, ela só acompanha. Só o discípulo segue. Uhum. Quando você entende isso, cara, você para de... Sim, você tá ali para servir todo mundo que tá ali, cara. É o que você falou, nós não somos juiz e nem temos direito de jogar ninguém fora. É o Senhor quem vai fazer a colheita, é Ele quem vai peneirar. Tanto que Ele fala, né? Que o joio e o trigo cresçam junto. Então não é nós que temos que... você presta ou você não presta? Você consegue ou você não consegue? Não. Deixa entregar toma conta. É entregar o melhor, é ensinar para quem quer, e eles automaticamente vão evoluindo e vão crescendo. Na hora que você percebe essa evolução, aí você começa a entregar. É o que o Darwin falou. O seu jugo é leve e o seu fardo é... Não é? O seu jugo é suave, o seu fardo é leve. E quando eu olhei para isso, eu comecei a entender o que é o jugo, cara. Quando a gente... no vocabulário de hoje, a gente acha que julga o quê? Eu ir lá, apontar, julgar a pessoa. Não, velho. Julgo, cara, eu fui descobrir que é algo que coloca no pescoço do boi pra andar junto com alguém. Isso então, é um jugo que, tipo assim, entra 2 bois dentro de um jugo e um vai guiando o outro. Então, eles não saem do caminho. Então, o que o Senhor falou? O meu jugo é suave. Por quê? Porque é Ele quem vai controlar. É Ele quem vai direcionar o caminho. É Ele quem vai direcionar. Por quê? Porque você vai chegar numa maturidade em que você vai conseguir colocar mais uma pessoa do seu lado para começar também a ensinar esse caminho para ele. Sim. Então, quando você entende isso, velho, você meio que passa o bastão da forma correta. É o que você disse, não joga na fogueira, mas acompanha de perto. E quando você acompanha de perto, véio, é muito nítido o crescimento daquela pessoa. E quando eu fui... assumir os jovens aí, a minha esposa, o nosso antigo líder, o pastor Júlio, ele e a Carlinha, né? Eles levaram, cara, um bastão. Que top. Levaram um bastão pro culto. E aqueles canudos de diploma, né? E colocaram uma carta pra nós lá dentro. E ele, profeticamente, assim, não vou dizer simbolicamente, não vou dizer profeticamente mesmo, ele entregou na minha mão, cara. Tipo assim, o que ele tava dizendo? Até aqui eu corri, até aqui eu mantive e eu não deixei caído no chão, cara. Eu não tropecei, eu não caí, eu não deixei largado, eu tô entregando na sua mão. Sabe assim? Meu Deus. Cara, aquilo ali, pra quem, talvez pra muitas pessoas foi simbologia, pra mim não, pra mim foi profético. Cara. Glória a Deus. Pra quem entendeu foi profético, sabe? E até hoje tá lá, guardadinho. Eu falei com a minha esposa, vai ficar guardado, tá? Porque nós vamos passar o mesmo bastão. Sabe? Tá lá, guardadinho. Perfeito em estado lá, guardadinho. Porque, assim, eu entendi a mensagem que ele estava trazendo. Porque, para nós, cara, a gente não é eterno. Outros vieram antes e outros virão depois. Só que a nossa responsabilidade é com quem já correu e com quem ainda vai correr. E não parar, né? E não parar. Então, assim, a gente tá com bastão agora, cara. Mas daqui a pouco vai ter alguém que já tá lá no páreo. E ele já tá a ponto de bala, mano. E na hora que a gente pontar na curva, ele já levanta. Quando você começar a sentir que você tá perto, ele já aponta a mão pra trás. E seu trabalho é só entregar.
sabe? Só que assim, E antes entender também- todo mundo se preparou. E entender também que aquele bastão não é seu, né? Não é meu. Porque às vezes a gente toma o projeto tão como nosso e abraça tanto esse projeto que a gente começa a achar que é nosso. Aí eu faço a minha obra e não a obra de Deus. Exatamente. E aí esse aqui é o perigo também. Porque a gente começa a enxergar com os olhos humanos e esquece que o Senhor nos chamou para cuidar das ovelhas dele. É o que ele diz para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, não é as suas, é as Exatamente. minhas. E pegando o gancho no que o Michael disse, sobre a questão da mensagem completa, eu lembro de quando Pedro foi preso. Sabe? Porque assim, Paulo foi preso juntamente com Silas e a prisão de Paulo, assim, abalou as estruturas da cadeia, cara. Sim. Sacudiu os alicerces, libertou os presos, pregou para a família do carcereiro e tal. Aquela coisa toda. Só que a de Pedro não. Aí prendeu Pedro e tal. E aí os irmãos começaram a orar, se reunirem em oração. E aí o anjo vai lá e tira Pedro. Em silêncio, não sacode nada, não treme nada, não quebra nada, ninguém converte, ninguém viu nada. E nem quem conhecia queria abrir a porta. O povo tava orando pelo Pedro. Chega lá, abre a porta. Opa! Quem é? Pedro. Mentira. Sabe isso? Nós estamos orando pelo Pedro, vai falar que você é o Pedro. E aí, só que curioso é o que o anjo fala com Pedro. Volta lá e prega a mensagem completa. Uau, cara. Porque assim, Pedro, você tá pregando tal, você e Paulo tá aí acontecendo, é lenço, é sombra, e milagre, beleza, mas não foi isso só que eu fiz, tá? Então volta lá, eu parei a sua movimentação, pra eu conseguir te falar isso, você tava tão acelerado que eu precisava te trancar um pouco. Aí agora vem cá, deixa eu te falar, volta lá, mas faz direito. Porque o que preenche não é a cura, é o alimento. Exatamente. Porque quando você entende isso, você para de procurar a bênção e começa a entender que o que vale mais é o abençoador. Tem um versículo que é muito legal, que ele fala assim, que as bênçãos correrão atrás de você. E hoje as pessoas não, elas querem correr atrás da bênção. O interessante é que a bênção tá aqui. E qual que é a ordem para a bênção? Correr atrás de você. Se você tá correndo para ela vai automaticamente correr atrás de você. E quando você para e olha para o Senhor, ela vai te alcançar, cara. É uma consequência de um trabalho. É uma consequência de uma dedicação. E quando você entende isso, cara, é o que tá aqui, ó. Atos 20, posso ler? Pode. Atos 20, 24. Olha o que Paulo falou. Paulo não, desculpa, Lucas, né? Ele diz assim, ó. Ele recitando o discurso de Paulo. Vocês vão acompanhar aí? Bora. Atos 20, 24. Cara, eu tomo esse versículo como meu. Vou até marcar ele aqui. Você já tá ligado o que eu tô querendo dizer. Ele diz assim, ó. Mas de nada ou em nada tenho a minha vida por preciosa. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Cara, é o tempo todo ele falando assim. Não é meu. Eu entendo que eu não merecia. É do Senhor. E eu vou cumprir o quê? Com alegria. Sabe por quê? Porque nada que eu tenho aqui é meu. Nada que eu tenho é valioso. Porque o que é o mais valioso eu já recebi, que foi a graça. Então ele entendeu isso. E ele parou de correr atrás da bênção e começou a apresentar o Deus que abençoa. Você concorda? Exatamente. E assim, ó, o que acontece? O esforço hoje, ele tá meio equivocado. Sim. Sabe, eu vejo uma galera esforçadamente equivocada. No sentido de um ativismo religioso. Sabe, isso é muito perigoso, cara. Muito perigoso. Porque assim, ó, acumula 3, 4, 5 funções na igreja. Sabe? E aí, o relacionamento dela é com a obra da igreja. E não com a obra de Deus. Não estou dizendo que a igreja não faça a obra de Deus. Sim. Entenda. O que eu quero dizer com a obra da igreja? Precisa de alguém na mídia? Claro que precisa. Precisa de alguém no teatro? Claro que precisa. Precisa de alguém? Claro que precisa, em todos os setores. Só que não precisa ser você fazer tudo. Sabe? E para nós que somos líderes, é pior ainda, porque no sentido de que assim, ó, se eu não confiar que o meu liderado vai executar aquilo,
aí eu me frustro, porque o tempo todo eu penso que só eu sei fazer. Exatamente. E isso é uma mentira. Não é só eu que sei fazer. E outra, tem gente muito melhor do que eu, até mesmo para ser líder. Sim. Mas de alguma forma o Senhor me escolheu. Mas não significa que eu vou cuidar melhor da recepção. Não significa que eu vou cuidar melhor da mídia. Não significa que eu vou cuidar melhor de tudo. Que se o Senhor te chamou para ser líder, é porque ele viu em você uma visão para enxergar essas pessoas. Exatamente. Porque eu acho que o líder, ele tá ali, cara, pra olhar pro liderado e falar assim, cara, acho que se você servir aqui, você vai entregar muito pro reino. Cara, se você fizer isso... É um direcionador, é um técnico, né? É um direcionador. Tem hora que a gente também se equivoca. Sim. Por exemplo, esses dias eu convidei um casal para assumir tal área. E eu, na minha cabeça, cara, nossa, era perfeito. E eu falei, uau! Vai ser. Mas não era. Não era. Só que a sabedoria deles foi tanta que eles não me deram um não imediato, mas disseram assim, cara, vamos orar e tal, não tava esperando por isso. Vamos pensar direito e tal. Aí eu comecei a repensar. Pensei, talvez não seja o perfil mesmo. Talvez eles já são bons da maneira que eles são. Então eles já estão executando o que já eles foram executam, já pra são fazer. servos excelentes, já fluem assim. O que precisa deles, não precisa nem perguntar. Cara, isso que você tá falando. Eu esqueço, eles estão fazendo. Isso que você tá falando Sabe? é tão forte, cara, que eu e o Darwin, a gente meio que fica na direção, né, Darwin, do culto de missões. E a gente passa um vídeo lá, cara, que ele fala muito sobre isso. É como um simbolismo do encontro, né, com o Senhor. Sim. E lá ele pergunta, né, aonde estão as almas. Aí o interessante é que chega um cara lá e fala assim, e ele fala, missionário Anderson, aonde estão as 100.000 almas que eu coloquei na sua mão para ganhar? Aí ele vira e fala assim, não, mas eu sou um contador. Tipo assim, o cara executou algo, mas não era aquilo que o Senhor tinha para ele. E a obra se queimou, né? E as almas? Aonde estão? Então, o Senhor, ele tem compromisso com aquilo que ele nos chamou para fazer. Exatamente. E ele quer que a gente também tenha esse compromisso. Não é a gente achar, eu tenho uma boa oratória, eu acho que eu vou pregar. Eu sou desinibido, eu acho que eu vou fazer teatro. Cara, não. Fica onde Deus plantou você. Onde que Deus impulsiona você para fazer. Não aquilo que você acha. Porque no dia que você chegar lá, ele não vai te cobrar a perfeição que você fez no local onde que você não era para você estar. Ele vai cobrar onde ele pediu para que você estivesse. Exatamente. Deus tem compromisso com a palavra inspirada, não com o que você entendeu. A gente precisa entender isso. Tem uma grande diferença. Então, eu achei que era isso, mas se você tivesse orado, se você tivesse buscado, Deus ia te revelar. Igual o Rony falou, aí chegou lá, ganhou talvez 20.000 almas, mas o que Deus mandou pra fazer não fez. E a Bíblia diz que aquela obra é queimada, né? Exatamente. E vai ser provado. e foi tirada, até aquilo que não tem foi tirado. E o interessante é que no vídeo tem uma senhora que ela chega diante desse juiz, desse Deus, e ela fala assim, mas eu fui só uma dona de casa, eu só cuidei dos meus filhos, dos meus 2 filhos, eu não saí para pregar, eu não participei de grandes congressos, conferencistas. Aí o Senhor fala para ela no vídeo lá, né? Mas os 2 filhos que você pregou ganhou 2 milhões de almas. Então você estava onde eu plantei você para estar. Cara, e isso é uma coisa que eu tenho conversado muito com até o pastor Éder, que é meu parceiraço aqui, e a gente entende assim, ó, por exemplo, a minha esposa, muito pouco você vai ver ela no púlpito, embora a pregadora lá em casa é ela. Cara, prega muito mesmo, assim, então é uma palavra muito profunda, sabe? Muito profunda mesmo. E tanto que eu falo muitas coisas que ela fala. Só que agora com o nosso bebê, ela falou assim comigo assim, amor, tô pensando, eu não quero mais trabalhar. Eu prefiro cuidar do nosso filho e da educação dele e tudo e tal. E assim, cara, grande é esse ministério, irmão. Grandioso é disso que eu tô falando. É esse ministério, sabe? E tudo bem, pastora, evangelista, tudo bem, ótimo. Se Deus te chamou, vai, faz com garra, com fervor, com coração.
ela na obra, você não vai ver ela. Mas tudo que você vê eu fazendo, ela tá atrás. É um reflexo. Tudo que você vê eu fazendo, alguma coisa a Bruna fez. Uma noite de sono ela perdeu, alguma coisa ela tocou. Em algum momento ali, uma agenda ela mexeu, alguma coisa. Nós fizemos agora o nosso evento lá, o festival, né? Pra gente levantar recursos pra nossa conferência que tem nesse mês agora. A Bruna perdeu noite de sono. Sabe, teve dia que eu cheguei em casa assim, colhei ela com o menino no colo, falei, me dá esse menino aqui, vai dormir. Você vai dormir, filho, eu me viro aqui com esse menino. Porque assim, exausta, mas entregue. Sabe, só que assim, exerce uma função, mas decidiu assim, eu vou ser mãe. Você, cara, grandioso é isso. Só que as meninas de hoje, tudo bem serem profissionais, tudo bem terem o seu sustento e tal. Só que o problema é que o feminismo tá meio entrando na igreja e elas já não querem mais ser dona de casa. Elas já não querem mais ser esposa, ser submissa ao marido. Ah, isso é coisa antiquada, isso é machismo, isso é aquilo outro. E não é, cara. Grande é esse ministério, cara. Uma mulher poder cuidar dos seus filhos, cuidar da casa, zelar pelo seu marido, sabe? É uma coisa grandiosa. Eu penso assim, ó, esses fundamentos, esses mínimos detalhes, é as coisas que nós, como líderes nessa geração, a gente precisa devolver essas coisas para essa vida prática. Essa questão do pregar, de tudo. Cara, tudo que você for fazer para Deus, tudo tem fundamento, cara. Tudo você pode olhar. Eu gosto muito da lei da primeira menção. A doutrina, qual foi a primeira vez que a Bíblia falou sobre isso? Vamos procurar saber o que estava acontecendo lá. E você vem acompanhando aqui desenrolar, Deus vai te dar um entendimento. Sabe, por que Deus gostava tanto de Davi? E a coisa que mais está queimando no nosso espírito esses dias era o coração dele, cara. Era o coração. Porque tudo que ele fazia de todo o coração. Então, seja no teatro, seja na dança, seja no púlpito, seja em casa cuidando dos filhos, seja tudo que você for fazer, cara. Quando você empenha força, fogo, paixão, lágrimas, sabe? Intercessão, quando você não mede esforços, quando você não mede gastos. Isso aí. Sabe, assim, às vezes a gente... É o que Paulo falou aqui, né? De nada na minha vida tenho propicioso. Nada. Contanto que cumpra aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Portanto que cumpra. Você falou algo interessante aí a respeito de submissão, né? Que é o papel da esposa ser submissa ao marido. E às vezes nós entendemos essa palavra um pouco ela divergente. E às vezes, por isso que ela não tem, eu acho que ela não cumpre o pressuposto que ela tem que cumprir. Pela falta de um ensino correto. E eu fui olhar outro dia o significado dessa palavra, cara, submisso, né? Eu entendi que vem de submissão. Que é o quê? É estar debaixo da mesma missão. Exatamente. Quando a mulher está debaixo da mesma missão que o homem, cara, é o que você disse. O homem, ele é alavancado e a mulher, automaticamente, ela também é alavancada. Porque é a mesma missão andando junto. Sim. Quando a gente tá ali, eu sou submisso ao meu pastor, ao meu líder, cara, não é ele mandar em você, não é ele dar ordem em você, é você estar debaixo da mesma missão que ele. É se submeter. É você abraçar essa obra. É você estar junto ali falando, vamos vestir a camisa, vamos seguir essa missão que o Senhor te entregou. Vamos lá. Porque se eu tô numa missão diferente do meu líder, do meu pastor, eu tô em rebeldia. E aí o jugo fica pesado. Aí o jugo fica pesado. É aí que o jugo fica pesado. Porque quando que o jugo fica leve? É quando os dois estão caminhando juntos. Exatamente. Aí você nem sente que tem um jugo no pescoço. Agora, quando você quer ir pro lado e o outro quer ir pro outro, aí o jugo fica pesado. Exatamente. É isso que acontece. E assim, voltando para essa questão de toda essa questão do chamado, Sim. do trabalho, dessa a palavra que eu disse sobre o ativismo religioso, porque o que acontece? Talvez o cara fique ali na igreja ali 2, 3 anos e tudo que ele aprendeu foi só trabalhar na igreja. Sim. Tudo que ele aprendeu foi só trabalhar na igreja. Então ele ia lá porque ele tinha que estar lá, porque o dia que ele não estava escalado ele nem foi e a gente, o líder, nem percebeu. Ele foi pego na liturgia. Ele foi pego na liturgia. Sabe, o dia que ele não estava na escala, ele nem apareceu. E como não precisava do serviço dele, a gente nem deu falta. Aí que é o foda. Entendeu? Então, assim, quem anda mais perto de mim, cara, eu cobro muito isso. Eu falo, pelo amor de Deus, não vem no culto só no dia que você tiver escalado, cara. Fazer alguma coisa. Não vem trabalhar pra Deus.
Não vem não. Não vem fazer favor pra Deus. É que Deus não precisa do seu favor. E a gente tava errando em um ponto, né, na geração jovem, que às vezes a gente chegava no culto e era aí que você falou. Só ia quando dançava, só ia quando ia tocar, só ia quando ia pregar. E outro ponto que a gente notou que precisava mudar, era a introdução da palavra. A gente chegava em alguns jovens para conversar e aí a gente notava que o conhecimento era nada ou quase nada. Superficial, né? Raso. Então, aí eu chamei ele, nós conversamos, né? Sim. Cara, nós precisamos introduzir palavra nessas pessoas. O que a gente fez? A gente falou, ó, vamos trazer o discipulado, porque o discipulado ele tem esse poder. A mesa ensina o que o púlpito não consegue. Então a gente trouxe essa metodologia para eles e o que a gente fez? Mano, semana toda você tem alguma coisa pra você fazer. Então, segunda-feira a gente tem uma escola de líder, terça-feira discipulado, né? Quarta temos culto, quinta temos discipulado, né? 1 a 1, né? Ele tem as pessoas que ele pega 1 a 1. Então a gente começou a introduzir, porque a gente chegava em pessoas e que as pessoas ficavam voadas, Jefinho, assim, ó. A gente iniciava um assunto, né, É. Elas não conseguiam prosseguir, porque não tinha profundidade naquela palavra. E, tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu nem sei o que eu tô fazendo, eu nem sei quem é esse Deus, eu nem sei. E a gente começou a notar isso. E talvez o único contato que elas tinham com a palavra era só lá no púlpito. E era no Palavra culto. pregada. E a gente via que depois no congresso, nas festas, era aquele mover. E aí que a gente entende que a gente não pode ser só visitação. A gente tem que ser habitação. Tem que Entendeu? ser bons Então não é só no hospedeiros. ambiente ali preparado, porque na festa ali tá um ambiente preparado, tem pessoas orando. Propício, né? A gente sobe no monte, é um mês direto, então o ambiente está sendo preparado. Então a pessoa chega ali, ela é acesa por aquele fogo. Mas é o que eu disse no nosso código de líderes. Eu falei, cara, o que chamou a atenção de Moisés não foi assar sardino, porque pegar fogo é fácil. É normal. Difícil É é manter a chama acesa. Exatamente. Então, e é o que a gente sempre tenta introduzir essa cultura do reino neles. É que seja abundante, é o que Paulo diz para Tito, né? Seja abundante, mas seja constante. É. Quer ser abundante? Pode ser, irmão. Mas a constância ela tem que vir. Ela tem que estar. Firmes e constantes e Então, sempre abundantes. E as pessoas só vão olhar pra você diferente, e aí você introduz isso nos jovens. É quando, cara, é quando você sair de uma festa, é quando você sair de um culto top e aquela chama não apagar. Né? Quando Jesus, segundo a lei de Melquisedeque, ele se torna sumo sacerdote, ele automaticamente nos nomeia sacerdotes. E a gente falou isso no podcast passado. E o que o sacerdote fazia? A palavra diz que o fogo arderá continuamente no altar. Mas o sacerdote colocará a lenha todos os dias. Tirar a cinza e colocar a lenha. Ou seja, você é o sacerdote da sua vida. Você é o sacerdote da sua vida. Você mantém a chama acesa. Exatamente. E isso exige uma continuidade, né, cara? Isso exige uma frequência. Todo dia tira cinza. E outra coisa, não era só tirar a cinza, tinha um lugar certo para depositar a cinza, né? Tinha um lugar certo. E aí deposita lenha nova. E aí eu lembro daqueles dois irmãos, tá me fugindo o nome que agora vocês vão me ajudar a lembrar, que apresentaram o fogo estranho. Ofni e Finéias. Nadab e Abiú, não? Os filhos de Arão. Isso mesmo. Ofni e Finéias eram os filhos de Eli. Eram os filhos de Eli que roubavam as ofertas. Agora, Profanava o templo. Nadab e Abiú foi o fogo estranho. E o que é o fogo estranho? Eu tenho uma função na igreja, eu não tenho vida com Deus, eu não tenho santidade, eu não consagro, eu não preparo, eu não estudo, eu não leio, eu não oro, eu não faço nada. Mas quando chega lá eu pego fogo. Quando chega lá eu pego fogo. Só que assim, Deus não acendeu um altar só no dia de Elias. Acender altar era natural para Deus, cara. Teve muitos outros altares que Deus acendeu na Bíblia. A gente lembra do de Elias. Foi mais marcante. Porque foi o mais marcante, o mais notável, vamos dizer assim. Mas a maioria dos altares levantados a Deus, por exemplo, tabernáculo, por exemplo, o templo de Salomão, não foi o homem que acendeu. Foi Deus que acendeu. Sabe? E a função do sacerdote era manter aceso o fogo que Deus acendeu. E aí nós, comprados entre todas as nações, segundo Apocalipse 5, para sermos reis e sacerdotes, deixamos que o fogo de Deus apague e buscamos o fogo dos homens. Aí vai
pro YouTube, aí vai para todas as conferências de todas as igrejas que tem, todas as vigílias que tem, não sabe nem o que está sendo pregado, o que está acontecendo, da onde que é aquele povo, de onde que veio, sabe? Não sabe da vida de ninguém. E tá indo, tá vivendo. Aí chega lá no culto, aquela falsa espiritualidade. Nós, eu e o pastor Éder falamos no último podcast aqui, quando o Paulo tá dando instruções a Timóteo, e ele fala com o Timóteo assim, cara, foge de uma fé falsa. Não apresenta isso para Deus, não. Sabe? É o que eu falo. Tudo que a gente vai fazer para Deus, cara, tem que ter o coração, mano. Tem que ter, porque foi Deus quem acendeu. Sabe? Um dia, a gente já foi muito mais avivado. Eu preguei sexta-feira, eu falei isso. Falei, cara, eu tenho certeza que um dia você já foi mais avivado. Um dia você já orou mais, um dia você já foi mais fervoroso, um dia você já foi mais zeloso, um dia você já teve mais empenho, um dia você já teve mais dedicação, um dia você já foi mais do que você é hoje. Mas o que fez isso apagar? Porque não é a questão que a fulana apagou meu fogo. A Bíblia fala que era o sacerdote que tinha que manter o fogo aceso. Então quem tem poder para apagar o que Deus acendeu, irmão? Se não formos nós mesmos. E entrando também nas 10 virgens. A prudência. A prudência. Quem que era considerada louca? Aquela que não tinha um azeite para manter aquela que não era preparada. Porque a diferença entre as loucas e as virgens era que as prudentes, as prudentes, elas tinham chama para iniciar queimando e terminar queimando. Agora as loucas não. As loucas elas só iniciavam queimando. E no meio do caminho que acontecia, o fogo se apagava. A constância é o que o Darwin disse. A constância ela tem que ser viva na vida do cristão. É colocar lenha e tirar cinzas diariamente. Como que a gente consegue isso? Cara, eu não conheço uma lenha melhor do que essa. Não tem, não. Sequinha. Será que essa que pega fogo? Porque, cara, quando é um alimento eterno. É o livro que transcendeu a dimensão espiritual e materializou no mundo físico. Então, quando a gente olha para ele, a gente não pode enxergar com apenas um livro de instrução, mas a gente tem que enxergar com um manual. Eu costumo dizer, e eu falo algo com os meninos que eles até assustam, né? Eu falo assim, cara, a Bíblia, ela não é um tesouro. E quando eu falo isso, é meio que assusta pela forma que eu digo. Eu falo assim, ela é um mapa do tesouro. Porque ela leva você até o verdadeiro tesouro que é Cristo. Pra mim, ela é o campo. E eu te falo algo. Se você tivesse um mapa agora que te levasse a um baú cheio de ouro, você deixaria ele em qualquer lugar? Os caras viraram o Jack Sparrow. Você não deixaria, cara. O Sete Mares. Porque você entende que ela vai te levar a um local onde tem um tesouro. E o interessante é que na hora que você encontra o tesouro, você entende que ela é só um mapa. Aí você para de idolatrar ela e começa a entender que ela só testifica sobre aquele que realmente deve ser adorado. Exatamente. Que ela é um mapa do verdadeiro tesouro que é Cristo. Exatamente. Pra mim, ela é o campo aí é da parábola. Porque o que é o reino de Deus? Ele é comparado a um tesouro. Ele é comparado ao campo. Que o homem foi lá e achou um tesouro. E foi lá e vendeu tudo quanto tinha. E comprou aquele campo. Comprou aquele terreno. E o que é o tesouro? É quando eu leio algo e salta das escrituras uma revelação para o meu espírito. É a palavra rema. É a palavra revelada. Aquela que está por trás da letra. Exatamente. Que só o Espírito pode revelar. A revelar. Aquilo ali é um tesouro. E quando eu encontro esse tesouro, aí tudo quanto tem não vale mais nada, cara. Porque se eu encontrei um, tem muito mais. Então tem muito mais. Por isso que para mim ela é um campo. E eu vejo os meninos falando assim, nós, Jefinho, tem hora que você... De onde você tira essas coisas? Da mesma Bíblia que você carrega. Da mesma Bíblia que você carrega. No discipulado, às vezes a gente lê um texto, aí o pessoal fala assim, cara, mas eu nunca tinha visto isso daqui na Bíblia. Eu falo assim, é porque às vezes a gente quer ler a Bíblia com pressa. E nós temos que ler ela com fome.
Nós temos que parar e ler ela de uma forma... É o que? Examinar as escrituras. Isso. Examinar o quê? Parar. É entender tudo que ela quer dizer. E eu costumo dizer pra eles, eu falo assim, cara, as revelações estão nos detalhes. Naquele que tem preocupação em perder ou ganhar um tempo de qualidade com ela. Porque é o que o Davi falou, ele tem compromisso com quem é íntimo. Então, você vai contar um segredo pra quem não é íntimo de você? Não dá. Exatamente. Então, pra você descobrir, pra você querer que Deus te conta algo, cara, você primeiro tem que se tornar íntimo. Ela própria diz, os segredos do Senhor são para aqueles que são íntimos. Por quê? Porque quando a gente se torna íntimo, porque a gente quer que Deus revele a gente, mas a gente não quer contar nada pra Deus. Não. A gente quer que ele conte as revelações pra nós. Só que é a via de mão única. Mas a gente não quer contar aquilo que só nós guardamos no coração. Embora ele já saiba. Embora ele já saiba. Mas, cara, por exemplo, a gente que é pai, tem hora que você sabe que o seu filho fez aquilo. E aí você pergunta, no sentido que você quer corrigi-lo. Mas quando ele te confessa e você já sabe, até abaixa o nível da correção, no sentido que assim, Sim. beleza. Só dele confessar, ele já abre um caminho para um diálogo muito menos severo. Agora, quando você tem que arrancar aquilo dele, É muito ruim. é muito ruim, cara. E até então que, quando você não quer contar pra ele, o inimigo, ele fica te torturando com isso. É, exatamente. Cara, eu me lembro de uma história, se você não importar, Pô, fica à vontade. é de um... Depois você deixa uma oferta pros meninos aqui. Vai ficar 2 horas. Tá pago já na cruz do Calvário. E essa história é muito interessante porque é 2 irmãos. Vamos colocar aqui o nome, João e Maria. E o interessante é que os pais viajam e ficam só os 2 na casa. E Joãozinho, como... Eu me vejo muito em Joãozinho, né? Pegou a bola de futebol e tá jogando bola dentro de casa e chuta a bola pega num pato. E o pato cai e quebra. E esse pato não era apenas um objeto de enfeite, mas era algo simbólico, dado pela avó, que já havia falecido. Era algo, um material ali, era algo que eles tinham como estimação da família. E Joãozinho chuta a bola no pato, o pato cai e quebra. Na hora que o pato cai e quebra, Maria, que é a irmã dele, olha pra ele e fala assim, você quebrou o pato da vovó. E ele fica desesperado. Ele pega, recolhe aquele pato, esconde os pedaços, né? E joga fora. E o interessante é que quando os pais voltam, como é um enfeite, não é algo que você vê toda vez. Sim. E o interessante é que Maria, que é a irmã dele, chega pra ele e fala pra ele assim, ó, agora você vai fazer tudo o que eu te peço. Porque se não fizer, eu vou contar pra mãe e pro pai que você quebrou o pato da avó. Apesar que a qualquer momento eles podiam perceber que o pato não tava lá. Aí a mãe de Joãozinho e Maria falava assim, Maria, vai lá lavar vasilha. Aí ela já gritava, não, Joãozinho falou assim que vai lavar. Aí ele, olha o pato, hein? Aí ele ia lá e lavava. Vai lá buscar, vai lá buscar uma carne no açougue. Vai lá, Maria. Não, Joãozinho falou que vai. Eu vou? Olha o pato, hein? Só que uma hora ele cansou disso, cara. E ele falou assim, cara, eu tenho que me libertar. E ele chegou, uma hora que Maria não tava em casa, tava na casa de uma amiga. Ele chamou o pai e a mãe. E ele falou assim, pai e mãe, eu preciso confessar algo pra vocês. E ele falou, pode falar, meu filho. E ele falou assim, sabe o pato da vovó? Aquele que a senhora ganhou? Ela, sei. Naquele dia que você estava viajando, eu chutei a bola pegou no pato, o pato quebrou. E eu escondi isso. Mas hoje eu não quero esconder mais. Eu quero te contar isso. E ela, em vez de brigar com ele, falou, meu filho, vem cá. Não é certo que você jogue bola dentro de casa. Eu quero que você faça um compromisso comigo de não jogar mais. Mas pelo fato de você estar me contando, tá tranquilo, não tem problema. Vamos resolver isso. E o interessante é que Maria não sabe da conversa. E ela chega e o interessante é que ele fala com ela, fala assim, e agora a Maria tá me torturando, que é tudo que a senhora pede pra mim, pra ela fazer, ela manda eu, me ameaçando. E aí a mãe fala, pode deixar que agora o assunto dela é comigo.
E ela é pega na armadilha. No momento em que ela pede alguma coisa, ela fala assim, não, o Joãozinho falou que vai fazer. Mas agora a resposta do Joãozinho não é mais abaixar a cabeça e fazer. Porque ele entendeu que ele foi liberto. Então ele vira e fala, eu não vou. Aí ela fala, olha o pato. Aí ele fala assim, pode ir lá e contar. E ele vai, ela fala, vai lá e conta. Fala assim, sabe aquele dia, mãe, pai, Joãozinho quebrou o pato. Aí ela fala, vem cá. Porque ele já contou pra nós. Mas é agora você. Por que você tá fazendo isso com seu irmão? Agora você vai sofrer a consequência do castigo. E é exatamente isso. Nós ficamos presos em algo que nós podemos contar ao Senhor e nos libertar. E às vezes nós preferimos ficar preso com o que o Darwin disse, né? Com o rabo preso de Satanás, nos acusando, dizendo que nós não podemos, que nós somos pecadores. E quando nós podemos chegar ao Pai e falar assim, Pai, eu pequei, me ajude. E automaticamente esse fardo ele é retirado de nós através da cruz do Calvário. E a gente alcança esse perdão e devolve a acusação para ele, que ele é dono dela. E a gente entende que quem nos prende não é o pecado, mas é o que o Davi fala muito isso. Ele fala assim, Deus não tem problema com o seu pecado. Com o pecado, perdão. Ele tem problema com aquele que esconde o pecado. Com aquele que não revela, aquele que não entrega. Que não é alcançado pela graça, né? Porque se for olhar, então ninguém merece. Mas a graça, ela alcança e o próprio Cristo nos liberta desse jugo do mal. Porque pecar, Cristo já sabia, Deus já sabe que você vai pecar. Sim. É por isso que ele enviou Jesus. Então o problema dele é com quem tenta esconder. É com a casa tá toda desarrumada e ele sai na rua como se tivesse tudo limpo. Então é o que Natan fez com Davi, né? E tá tentando esconder, tá mantendo a santidade, tá mantendo. E Deus fala, vai lá, véio, porque ele não vai falar. E ele conta aquela história e eu fico imaginando, eu falo como, cara, imagina a cara de Davi. Quando Natan falou assim, que cara deve morrer. Pode deixar que eu me encarrego de matar ele, porque ele merece a morte. E Natan vira pra ele e fala assim, esse cara é você. Nossa. Que paulada que foi aquela. Até naquele momento Davi tava com a lanterna na mão, né? Clariana, tem que morrer, safado. Aí Natan, dá a lanterna aqui, Davi. Dá aqui, presta aqui. Segura isso aqui pra mim, um espelho. Aí quem que é o cara que tem que morrer aí? Só que eu gosto, esses dias eu não sei se vocês viram, eu postei um stories de uma, eu esqueço o nome da pastora, uma senhorinha dos cabelos brancos, e eu amo os cabelos brancos. E ela é um corte, né, de um rios assim, e é muito profundo, cara, é 1 minutinho, mas uau. Ela fala assim, que ela questionou a Deus um dia, por que Deus rejeitou Davi e amava tanto, rejeitou Saul e amava tanto Davi, sendo que Saul cometeu um pecado de guerra e Davi cometeu tantos outros pecados. Sim, pegou até mais. E aí ela disse que o Senhor diz pra ela assim, é porque eu já conheço os seus dias, antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe. Então, quando eu formei Davi, quando eu formei Saul, eu já sabia do coração deles. Eu já sabia que Saul ia ter um coração duro. Eu já sabia que quando tudo virasse, ele ia querer comprar o profeta para poder ficar lá do lado, para poder fingir uma santidade, para fingir fazer de conta que eu estava com ele. Agora, Davi, não. Eu já sabia do coração dele. Tanto que na hora eu falei, pequei, foi eu mesmo. Davi nunca negou um pecado para Deus, cara. Aí daí ele faz a oração mais bonita. Leve tudo. Leva tudo. Tem um outro salmo também, eu não lembro, que é quando Absalão vem com quem juntou com ele, né? E vem invadindo o palácio. E aí eles falam com Davi assim, leva a arca e tal. E ele fala, não. Arranca as vestes de rei e se veste de camponês e foge pelo fundo do palácio. E é como se Davi estivesse dizendo assim, eu não vou esconder atrás da presença de Deus. Eu não vou esconder atrás da glória dele. O errado sou eu que perdi o controle da minha casa. É por isso que meu filho tá vindo me matar. E ele foge pela porta dos fundos, como um camponês. Cara, não tinha como Deus não amar um coração desse, não. Salmo 51, né, ele fala, né? Eu costumo dizer muito. E acho que ali foi o ápice daqui. Nós entendemos que realmente era o coração de Deus. É quando ele fala, pequei. Senhor, que o Senhor leve tudo.
né? Leve tudo que eu tenho. Coroa, reino, cavalos. Mas não aparte de mim o teu espírito. É quando Davi entende que a maior riqueza que ele poderia possuir era a presença de Deus. Exatamente. Exatamente. É tanto que quando ele tenta trazer a arca pela primeira vez e dá errado, e depois ele consegue trazer pela segunda, cara, ali o reino dele tinha terminado de ser consolidado. Ali ele já era o rei de todo o Israel. O que mais que ele precisava? Só que o entendimento nobre do cara, agora eu preciso da presença. Não tem como de Deus. começar sem a presença de Deus. Não vai dar. Não vai dar para reinar sobre o povo de Deus sem Deus. Exatamente. Essa é a verdade. Esse tem que ser o entendimento de qualquer pessoa que assume em qualquer lugar que vai liberar algo para as pessoas. Não dá para falar nada para o povo de Deus sem Deus. Não dá pra gente liderar os jovens sem Deus. Exatamente. Não dá pra gente ministrar um louvor sem Deus. Não dá pra gente ministrar um teatro, qualquer coisa que você for fazer, cara. Ministrar uma dança, liberar uma palavra, gravar esse podcast. Não tem nada que dá pra fazer pro povo de Deus sem a presença de Deus. Nada. Nada. E é disso que essa geração precisa fugir. É por isso que também a gente tem que parar de fazer culto para jovens. Começar a fazer culto para Deus. Dos jovens para Deus. Exatamente. Eu falo isso. Tirar tem hora que, o do, né? E colocar o di. É dos jovens para Deus. Tem hora que a minha esposa fala comigo assim, moço, tá muito duro. Passa mel nesse cajado. Não sei o quê. Mas é porque, cara, a nossa geração é uma das mais inteligentes que já teve. Assim, e também uma das mais inteligentes. É porque tem acesso à informação muito rápido, né? Esse é que é o problema. Talvez o acesso a muitas informações negligenciou a profundidade. Sim. Sabe, se eu tava conversando com um cara, ele tava falando sobre a síndrome de burnout. E aí eu comecei a estudar sobre o excesso de trabalho, o excesso de funções, E aí, só que eu aprofundei em poucos minutos, cara. Eu fiquei cheio de informação sobre aquilo. E ele leu ali o primeiro ali e já falou, eu tô com isso. E não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, você leu direito? Você foi profundo? Você entendeu? Você leu mais de um site? Você viu o que os psicólogos falam? O que os médicos... Você viu o que a Organização Mundial da Saúde fala? Você viu o que o governo fala? E sabe, ele... Não fui tão fundo assim, não. E na hora, cara... Só que assim, é um ambiente de trabalho. Só que na hora... Eu pensei no espiritual. Você puxou, né? Sabe? Porque às vezes o cara vê assim, nó, Jefinho, cara, essa mensagem aqui. Mas ele leu um versículo só. E ele pensou alguma coisa. E talvez na hora aquilo ali pra ele fez todo sentido. Fala. Não tem tanto sentido assim. Sabe? Porque não linkou. A palavra não tem nada solta nela. Não tem nada solto nessa. De Gênesis Apocalipse, meu filho. O que você lê vai estar tudo em concordância. É isso aí. Tudo vai levar para um lugar. Eu gosto daquela história que fala do jovem pregador, que sabia que ele ia pregar num lugar e Charles Spurgeon ia estar lá, o príncipe dos pregadores. E aí ele se prepara e faz aquele esboço e lê muitos livros e muitas concordâncias bíblicas e prepara o sermão. E diz que o sermão até não foi ruim. E aí ele prega tal, e depois no final, o que ele queria? A aprovação de Spurgeon, era o maior pregador. E aí, o que você achou? Ele falou assim, horrível. Que paulada na cara. Igual Natan de hoje na vida. Paulada. Horrível. Mas por quê? Não tem Jesus na sua mensagem. E aí eles eram da Inglaterra, né? Falaram assim aqui, ó. Todos os vilarejos têm uma estrada que levam até Londres. Da mesma forma, todos os textos bíblicos têm uma estrada que leva até Jesus. É chave. Isso é importante. Então, cara, se... Eu tinha um professor no seminário, o pastor Douglas, o cara pensa no mestre. Uau, cara muito violento, cara. Ele era tão didático que as aulas que eu tive com ele há 5 anos atrás ainda tá na minha cabeça. O cara era muito didático, só que no púlpito também ele era muito profundo. É ainda. Um dia a gente no intervalo conversava muito assim e tal, e aí ele chegou em mim e falou assim, filho, você já tem um chamado, cara. De fato está vindo para fora. É verdade. Só que eu vou te dar uma palavra. Sempre que você for pregar uma mensagem
Eu sei que você é o cara que anda cheio de esboço na Bíblia, todo mundo. Eu dava esboço pra todo mundo no seminário, cara. Sério, eu abria as coisas, já caía aquele tanto de esboço. Aí eu não, mas foi prega, toma. Então, eu dava cópia dos meus esboços pros outros pregadores. Eu sou o cara que gosta dos esboços. Hoje eu não tô conseguindo tanto usar mais, porque parece que Deus tá me movimentando nisso, sabe? Mas eu sou o cara dos esboços, eu amo. E aí ele falou comigo assim, eu sei disso, só que eu vou te falar uma coisa. Toda vez que você for pregar uma mensagem que não levar para Jesus, você ainda não tem a revelação dela. Ela pode ser a mensagem, ela pode ser apoteótica, ela pode ser ter homilética, ter hermenêutica, tem tudo. Mas se não tiver Jesus, não prega ela. Ela ainda não está pronta. Ela ainda não está pronta. Você não enxergar Jesus. É porque às vezes a gente olha para a Bíblia de forma egocêntrica, né? Ah, esse aqui tá falando comigo, esse aqui sou eu. É. Esse é o maior erro do cristão. Ele tem que ler a Bíblia de forma cristocêntrica. Enxergando Cristo em cada texto. Exatamente. Enxergando Cristo em cada detalhe. É o que você falou. Se não enxerga, se a palavra não termina em Cristo, cara, não é o evangelho que você está pregando. Não faz sentido. Porque a boa notícia está anunciar o quê? A boa notícia é Cristo, cara. Exatamente. É o que eu penso sobre os nossos ajuntamentos. Sabe, eu vejo... Eu não tenho nada contra congresso, conferência, tanto que eu estou preparando uma conferência de todo o coração e assim, algo que Deus está trabalhando no nosso espírito. E o que é uma conferência se não reunir para conferir? Meu Deus. Sim. E o que Deus quer conferir? Nosso coração. Está alinhado com dele. Ele está vendo se o que eu estou sentindo é que Deus quer ver e quer nos mostrar se realmente tem uma inteireza de coração. E pensa num cara que automaticamente eu estou sendo cobrado por isso. Por mim mesmo. Sabe, igual eu falei com você aqui, cara, me perdoa porque eu sempre mando um script para todo convidado que vem aqui e para você eu não conseguir fazer. E no caminho eu vim pensando, Jeff, seu coração tá todo nesse negócio mesmo? Porque você não conseguiu nem fazer o PDF dessa vez para mandar pro pastor? E tal, então assim, e eu sou radical comigo, cara. Sim. Igual a gente briga assim, o cajado tá afiado. Mas pra mim, é muito... Cara, eu me cobro demais. Me cobro, mano. Me cobro demais. Eu sou mais veemente, assim, na questão do ensino, da advertência, mas comigo eu sou muito pior. Eu me cobro demais. E, assim, eu vejo que Deus está querendo avaliar é isso. Se tem uma inteireza de coração. E o que é um coração perfeito? É um coração inteiro. Porque quando a gente pensa num coração perfeito, a gente pensa num coração que não peca. Que não erra. Que não tem desejos pecaminosos. Que não pensa em mentiras, que não deseja a mulher do próximo. A gente pensa no coração, né? Que não é religioso, que é realmente cristão. Sim. Mas um coração perfeito não é esse. Tanto que o modelo de coração da Bíblia é Davi. O homem mais pecou. E quem que tem o coração segundo o coração de Deus? Então o modelo de um homem que tem um coração segundo o coração de Deus foi um cara pecador, um cara sanguinário, um cara adúltero. E isso não é uma liberdade para o pecado. O que eu estou querendo dizer é que um coração perfeito é um coração inteiro. Ainda que falho, mas inteiro. Porque perfeito em questão de exatidão de santidade não vai ter. Porque senão a Bíblia estaria errando quando ela fala que não há nada mais enganoso do que o coração do homem. Exatamente. Jeremias 17. Não há nada mais enganoso. A gente fala assim, enganoso é o coração. Só que o texto está dizendo que não há nada mais enganoso do que o coração. Talvez nem a serpente no deserto, mano, não tenha tido um poder tão enganador quanto o coração que a gente carrega dentro. E a serpente estava fora. Sabe? A gente carrega ele dentro. Então, assim, não há nada mais enganador do que algo que a gente carrega dentro e outro. A gente depende dele para viver. Se ele parar, a gente morre. E aí pensa que algo que te mantém vivo te engana. Uau! Forte. Sabe? Então, assim, por isso que fala que você tem que guardar o íntimo da razão. A gente gosta de falar que tem que guardar o coração. Mas eu gosto da versão que fala assim, guarda o íntimo da razão. O que é o íntimo da razão? É quando você acha que você está certo. O íntimo da razão é quando você se auto-aprova. Esse é o íntimo da razão. Só que antes de guardar o coração, você tem que guardar o íntimo da sua razão. Quando você pensar que você tá bom demais, que você tá certo demais, dá uma freada. Analisa. Tem algo errado. Confere. Vê se tá tudo certo mesmo. Eu e minha esposa, a gente tá passando algumas situações, e ontem à noite a gente tava conversando, ela falou assim, eu tô vendo os trem aí, tô ouvindo os barulhos, tô ouvindo os negócios e tal, e a gente já teve uns trabalhos espirituais, umas forças espirituais negativas assim, de
de degladiar mesmo, na oração, na batalha e tudo. E eu falei com ela assim, falei, já tem tempo que eu tô sentindo que tá pra chegar um vento pra sacudir a gente. Já tem tempo que eu tô discernindo isso no espírito. Tava tudo muito leve. Sim. Light. Uau, e já tem um tempo, cara, que a gente entrou num vento aí que parece que tá abrindo até o Mar Vermelho. Falei, vamos atravessar pro outro lado logo pra parar de ventar. Tá vindo o vento do Oriente aí. E assim, só que a gente tá discernindo isso, mas nada disso tá parando o nosso coração. A gente não é perfeito. Isso é importante. A gente não sabe tudo e tal, mas o nosso coração tá entregue, cara. Tudo que a gente faz, a gente põe força. Eu acho que às vezes as pessoas meio que confundem, né? Perfeição com santidade. Exatamente. Que acha que ser santo é aquela pessoa que não erra. Aquela pessoa que não falha. Ou que não tem tentação. Ou que não tem nenhuma dificuldade. Meu filho, se você não ser tentado, como é que você vai ser santo? E o interessante é que o Senhor nos mandou ser santo. Né? Através de Paulo. Sim. Nos mandou a ser santo. E como que eu consigo atingir a santidade? É quando você começa a enxergar. A palavra vai dizer, lá no Velho Testamento, que os orifícios, né? As coisas que tinha lá no templo, eles eram santos. Só que eles também eram feitos por quê? Por mãos humanas. E algo feito por mãos humanas é perfeito? Não dá. Será que ele tinha um ângulo perfeito? Será que ele tinha a liga perfeita? Claro que não, cara. Mas então por que eles eram santos? Porque eles eram de uso exclusivo para Deus. Separados. Então ser santo não é você não errar, não é você não pecar. É você entregar e se dedicar a ponto de ser uso exclusivo para Deus. O que é isso? É ser cristão, é ser santo na sua igreja, na onde você serve, na igreja local, mas também é ser santo no seu trabalho. É ser santo na sua escola, é ser santo numa roda de amigos que não são cristãos. É aí que você mostra que você é de uso exclusivo para Deus. E é quando você escolhe, né, cara? Porque tentado todo mundo vai ser. Sim. Para todo mundo a medida de tentação, para alguns a tentação é até maior. Sim. Quanto mais renúncia, maior a tentação, porque Satanás sabe o quanto que ele tem que investir ali. É porque quando você sobe um nível de maturidade, cara, o nível de aprovação, ele também vai também vai te nivelar. E sobre separar, eu consigo, toda vez que fala sobre isso, eu lembro de Israel. Porque esse era o plano de Deus para Israel. Era o quê? Era todas as nações olhar para Israel e falar assim, uau, eles são diferentes. Eles são diferentes. Né? Só que o que Israel queria? Queremos ser como as outras. Dá-nos um rei. Me dá um rei. Me dá um rei porque eu não quero. E o plano de Deus é, cara, não, eu te fiz diferente, eu te fiz para que as nações olhassem para você e almejassem o Deus que você serve. Só que aí eles olham para as coisas humanas, para as coisas que as outras nações não, nós queremos um rei. E é isso que eu vejo na igreja. Eu não tenho, eu falo assim, eu não tenho nada contra a tatuagem. Eu não falo que é pecado. A Bíblia não fala, eu também não falo. Mas pra mim, Jefferson Adriano falando, a minha medida é, eu não faço. Por quê? Por amor ao meu Senhor. Ah, então é pecado? A Bíblia não fala que é. Então também, o que a Bíblia fala pouco, quem fala muito é louco. Fato. Só que se eu chegar lá amanhã com esse braço aqui fechado, metade dos jovens da igreja vai querer fechar o braço e vai usar qual argumento? Meu líder, tal. Então, por amor ao meu Senhor, por amor aos meus irmãos, eu não vou fazer. E as mesmas pessoas que te apoiam em fazer, é as que vão te julgar na hora que você fizer. É o que vai gritar, crucifique. Então, assim, eu não vou fazer. Noé foi contado como justo, mas não tinha lei. Não existia lei. Então, qual o parâmetro de justo ou injusto, se não tinha lei? Não é o proibitivo, né? Não era o que era proibido, era o coração do cara, mano. É o que Paulo diz. Não é o que é proibido. Ah, não vou fazer porque é proibido. Não, eu vou fazer porque não me convém. Porque não me convém. Entendeu? Então, assim, a gente precisa aprender a viver não só a não fazer o que é proibido. Sim. Mas, cara, quantos nãos a gente já deu pra Deus que ninguém sabe, mas pra Ele foi como uma adoração. Melhor que uma canção. Melhor do que nossas lágrimas na hora que tá saindo um bom fundo ali na guitarra ou uma virada na batera.
ou algo assim. Ou alguém com uma voz maravilhosa cantando Yeshua e tal, se arrepia e chora e tudo. Cara, mas aquele não, que ninguém sabe. E nem era pecado. Mas você falou assim, cara, vou me guardar. Acho que o meu Deus não vai gostar. Então eu não vou fazer. Ah, é disso que Jesus gosta, mano. Cara, um amigo do trabalho entrou nesse assunto comigo, foi até hoje, pra você ver. E ele falou, cara, você acha que o fato da tatuagem é pecado? E eu falei, cara, eu tive o mesmo posicionamento que você. Eu falei assim, cara, a Bíblia não diz que é pecado, eu não acho que seja pecado. Mas, cara, eu prefiro chegar lá na frente do meu Deus, no céu, e ele falar comigo assim, você podia ter feito. Mas por amor a mim você não fez. Exatamente. Do que eu chegar lá e ele falar assim, ó, por causa que você fez, agora não dá pra você entrar. Exatamente. Então eu prefiro pecar por zelo, modo de falar, né? Sim. Do que chegar lá e arriscar, cara. O pastor Leandro Silva, lá do Ministério Paz de Cristo, lá do Sander, ele falou algo aqui no podcast aqui que eu guardei, cara. Ele falou que a nossa geração não aprendeu a padecer pelo que crê. Exatamente. A gente não nega nada. Não entrega nada. Então, assim, se lá no mundo um cantor qualquer lá pintou o cabelo de verde, colocou uns alargador e tatuou uma flor no pescoço, eu vou fazer igualzinho. E qual que é a diferença da igreja pro mundo se eu tô fazendo tudo igual? Ah, juiz, não julgueis, amor, e os religiosos que Jesus... Cara, começou com esse discursinho pra mim, já tá desviado. Pra mim eu sou mais faca na caveira mesmo. Começou com esse famosinho no Instagram, não sei o que, já tá desviado. A Priscila Alcântara não desviou, não foi agora não, meu filho. Aquilo lá pra mim já não era crente. Entendeu? É até perigoso estar no YouTube, né? Problemas também. Só que acontece, já não era crente, já tinha muitos anos. Que diferença que tinha quando você olhava? Qual diferença que tem? Não tem. Entendeu? Então, o que Israel pecou e a igreja está pecando de novo? Porque a gente tá sendo igual ao mundo. Tá querendo ser igual. Eu não tô falando que tem que andar vestido de pano de saco, que não tem que fazer barba, não tem que cortar cabelo. Não é isso, cara. Mas é ser diferente, ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei, não tem nada a ver com dinheiro. Tem não. A gente até usa isso pra oferta e tal, e o povo aprendeu que... Mas não tem nada a ver com dinheiro. O ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei nossa, você negou só isso aí? Rony, eu sei que ele pode resistir mais. Sabe? Então, assim, até a medida das nossas renúncias, quando a gente é fiel no pouco, a renúncia depois vai ter que ser maior mesmo. Sim, sim. Sabe? Então, o ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei, não tá falando de um benefício. Tá falando de uma responsabilidade, de uma obrigação, de um cumprimento. Sabe? Então, por que não pensa no ser fiel no pouco e no servir? Vou ficar na recepção e amanhã, e eu vou me preparar, quem sabe um dia Deus não me vê e não me põe pra pregar. Cara, todo culto eu vou preparado, macho. Todo culto eu tô pronto. Todo culto eu tô pronto, então a palavra no meu coração. Se o meu pastor falar comigo assim, sobe e prega, eu tô pronto, mano. Todo culto, quarta, domingo, pode ter 1000 pessoas, pode ter 5 pessoas. E eu vou pregar com o mesmo amor, com a mesma veemência. Pô, cara, eu só ando pronto, macho. Não tem nessa... Não. E agora? Tem dia que eu chego lá pra pregar lá e eu não tenho palavra pronta, mano. Meu coração tá cheio, mano. A boca fala do que o coração tá cheio. Eu tô transbordando, eu tô queimando. É disso que eu vivo. A minha vida tá entregue nisso. Sabe? Então não tem nessa... vou te avisar com 15 dias pra você preparar. Me ajuda. Sabe? Então, assim, quer ser ousado, quer ter oportunidade, mas nunca tá pronto. Sabe? Nunca quer se preparar. E eu tô sempre pronto, macho. Se o meu pastor meu pastor já me ligou de domingo, 2 horas da tarde, pra pregar 5. Sabe? Filhão, prega agora no culto das 5. Só que eu tava em outra cidade, não dava pra mim chegar. E na hora acendeu uma luz pra mim e falei, uau, meu pastor confia em mim, cara. Meu pastor confia em mim. Se ele confia em mim, o céu tá confiando. Sabe? Eu creio que ele é o homem de Deus. Então isso pra mim já acendeu um alerta. Depois disso eu preguei em outros cultos e tal. Mas assim, qualquer hora, cara, que me acionar, eu tô pronto. Entendeu? Se eu chegar lá, eu sou diácono. Cheguei lá, não chegou nenhum pastor pra abrir o culto, não deu horário, se você precisar, eu subo e abro, mano. Não precisa, comigo não tem... Não fico na rua não, mano. Não fico na rua não. Sabe? Então assim, o coração tá entregue nisso. Eu tô queimando por isso.
Eu tô vivendo por isso. Agora, essa geração precisa disso, cara. Sabe? Não é ficar e aí fazendo tudo igual ao mundo, fazendo tudo igual a todo mundo, não tem diferença de ninguém, corta o cabelo igual, faz tudo igual, não sei o que igual. Aí não é fiel em nada. Em nenhum tipo de mínimo. E que muito que você quer. E é o que Tiago fala, né? Que ele escreve na sua carta. Ele fala, a fé é legal, mas a fé sem obra ela é morta. O que ele tá dizendo? Não adianta nada eu falar e não fazer. Não adianta nada eu falar, mas não viver. Então, o que eu aprendo com o Tiago ali é que, além das minhas palavras, eu preciso viver aquilo que eu falo. Eu preciso, igual você falou, eu preciso estar dentro desse negócio. Eu tenho que estar. E fazer com amor. É o que o Tiago fala. E fazer com amor. Galera, quase 2 horas de podcast. O trem fica bom enquanto tá chegando no fim. E eu esqueci de fazer os merchan no começo. Deixa eu só fazer aqui um merchan aqui. Quero lembrar vocês que nós temos alguns apoiadores aqui no nosso podcast. E eu queria te pedir, quando você precisar de um serviço que esses nossos colaboradores disponibilizam, aparece lá e pede e fala que você viu aqui no OnFireCast, fala, eu vi lá no Jefinho, lá no OnFireCast, lá no podcast lá da Juventude Bad, você vai ganhar um desconto se você falar e você vai incentivar eles a continuar mantendo esse podcast no ar. Eu creio que você está sendo abençoado, a gente recebe mensagem, recebe direct de muitas pessoas. Então assim, quando você precisar de uma bateria, procure a VIP Baterias, vai tá aparecendo aqui no rodapé da sua tela aqui. Tem o número do WhatsApp, você pode chamar lá, procurar o Vinícius, o Harrison, o Emanuel, que são os vendedores lá, os linhas de frente. Eles vão fazer um bom desconto para você. Tem bateria estacionária para no-break, para energia solar. Tem bateria tracionária para carrinho de golfe, para máquina de lavar piso, bateria para carro, para moto, caminhão. Diversas marcas, as melhores marcas do mercado. Preço, divide até 6 vezes sem juros, entrega, instala, não cobra taxa. Então, precisou de bateria, é na VIP Baterias. E tem também o Gustavo do Lubre Avenida, que é a super troca de óleo aqui na Avenida Deputado Manuel Salles Barbosa, no Cardoso, aqui em BH, número 531. Gustavo do Lubre Avenida é uma super troca de óleo. Lá troca óleo de moto, carro grande, carro pequeno, caminhão. Mexe na sua suspensão, freio. É período de férias, tá aí. Leva seu carro lá para poder fazer uma revisão. Confere lá seu freio, confere a suspensão. Dá uma higienizada no ar-condicionado. Troca seu filtro de ar, filtro de óleo. E vai lá. O Gustavo vai te dar um brinde se você falar que você viu aqui no podcast. Ele vai te dar um brinde e ainda vai te dar um super desconto lá. Fala que você viu aqui com o Jefinho. Só procurar o Gustavo lá no Lubre Avenida. E quero aqui encerrar hoje esse podcast. Quero agradecer os meus irmãos aqui pela presença de vocês. Foi maravilhoso. E já vou fazer aqui no ar o convite. Escolhe aí o sexta-feira que vocês vão lá pregar, cada um em um. Já faz aqui pra ficar selado. Se quiser, essa semana já vai já. Escolhe, tira no Paroímpa aí. Tirar na sorte, né, igual a Bíblia fala. E quero agradecer vocês a presença aqui. Eu creio que os nossos irmãos foram muito abençoados aqui por esse impartir de coração, por esse bate-papo. Eu creio que é essa simplicidade e essa meu Deus, me fugiu a sinceridade. Essa simplicidade e essa sinceridade. É disso que essa geração está precisando. A gente não precisa inventar a roda de novo. A gente precisa falar de Jesus, falar da obra dele, falar das escrituras. É isso que o Senhor nos chamou para fazer. E se nós estamos aqui nessa era das mídias sociais, assim como o Senhor te deu uma palavra, por que não usar as nossas mídias sociais para isso? Não é verdade? Então eu quero agradecer você, o seu carinho que nos acompanhou aqui até agora. Quero pedir, deixa aí o seu like, sua curtida, seu comentário, nos incentiva aí. Se você discordou, comenta também, né? Fala aí, não, acho que isso aqui foi heresia e tal. Então passou um amigo nosso que ele fala assim, a gente tem direito a 3. Se passou de 3, aí já tem que alguém tem que levantar a mão e protestar. Tem direito a 3 heresias. Então se deu mais de 3, você protesta aí. Eu quero deixar os irmãos se despedirem aí da galera aí, fica à vontade. Cara, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que tudo que esteja no nosso coração também possa alcançar o seu. Tenho certeza que através desse podcast muitas vidas têm sido alcançadas e é honra para a glória do Senhor Jesus. É uma honra estar aqui, como eu disse, e sempre que precisar nós estamos aí. Amém, mano. E aqui, aproveita que você vai falar aí, Evangelista, e já faz o mexendo do seu podcast. Sim. Aí, mano. Já convida a galera para poder estar assistindo de vocês também.
Queria encerrar com o versículo. Tá? Amém. 1 Coríntios 9, Alguém tem que ser 16. crente aqui, né? E tem que ser evangelista. E é, Seu evangelista. e é isso que toca o meu coração. 1 Coríntios 9,16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho que me vangloriar, pois me é imposto essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Então, que esse conteúdo possa edificar a sua vida, né? Que você possa pegar essas palavras, né? E ser como aquela terra boa que recebeu aquela semente. Que ela frutifica 30, 60, 100 por 1. E é isso. Tem um podcast, né, Rony? Nós temos um podcast também. E nós queremos convidar vocês também para assistir. Eu tenho certeza que algo surpreendente está acontecendo na nossa geração. E eu tenho certeza que através desse podcast nós estamos derramando nessa mesa aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Nosso podcast é GJCast. Procura lá no YouTube lá. E você será muito abençoado com o conteúdo que a gente está produzindo lá. Isso, eu vou pedir pra colocar aqui no rodapé aqui, galera, o canal deles no YouTube, o Instagram deles, segue eles lá. E homens de Deus, palavra profunda, homens que já estão servindo ao ministério, é aquilo que eu tô sempre falando. Pessoas que estão fazendo a mesma coisa há muito tempo, porque creram numa palavra. Aleluia. Amém? Fica à vontade, evangelista. Não, deixa. Glória a Deus. Então, meus irmãos, muito obrigado pelo o carinho de você aí estar nos assistindo, estar nos acompanhando, de ter nos ouvido aqui até agora. Não esquece, deixa aí o seu like aí, seu comentário, compartilha esse podcast com o máximo de pessoas que você puder. Que o Senhor em Cristo te abençoe. Fica aqui o convite para a nossa conferência da Juventude BAD, de todo coração. Será dias 26, 27 e 28 agora de agosto. Vai estar lá na palavra eu, pastor Rodrigo Cajado de Conselheiro Lafayette, pastor Ronaldo da Igreja Recomeçar aqui de Contagem, vai estar conosco no louvor o pastor Arthur lá de Curvelo, pastor Arthur Chamone, o louvor também da Juventude IBAD, o pessoal do Teatro Ágape também vai estar apresentando uma peça lá no sábado. Vai ser um tempo muito precioso da parte do Senhor, então fica aí o convite, vai ser aqui na nossa igreja, a Igreja Batista Amigos de Deus, no bairro Santa Helena, na famosa Via do Minério, que é a Valdir Soeiro Enche, número 3043, dias 26, 27 e 28 de agosto. Anota aí na sua agenda. Tem mais surpresas também, tem gente top vindo aí para poder estar ministrando, para estar liberando de Deus as nossas vidas nessa conferência. Fica aí o nosso convite. Muito obrigado até aqui, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus e até mais.